Vamos ver uma preliminar aqui que vai ser importante na hora que a gente começar, na aula de amanhã, a solução por similaridade. Que a solução por similaridade é uma solução exata da camada limite. É o que dá 4,92, né? É o que dá 4,92. E aí tem um assunto interessante aqui, que vocês conhecem bem uma parte, que é a função de corrente, e a gente não conhece, não é muito divulgado, função de calor. Função de calor. Função de corrente e função de calor. Função de corrente, como é que ela é definida? Psi seria essa função de corrente. E você define o seguinte: U é delta psi delta y e V é delta psi menos delta psi delta x. Delta psi delta x. Por que a função de corrente ela é útil? Ela é o que as pessoas chamam de um pós-processamento, né? Que depois que você tiver U, V, resolvido o problema, você pode plotar a função de corrente, né? Por exemplo, numa placa plana, como seria essa função se não tivesse a viscosidade do fluido? Seriam assim. Ela seria assim. Linhas assim. Se não tivesse viscosidade, fosse invíscida. Tendo viscosidade, sendo a nossa camada limite que estamos discutindo até agora, o que acontece com essas linhas? Aqui seria então com μ igual a zero. E agora, eu vou escrever como elas seriam com um μ diferente de zero. Ou seja, que tem o crescimento da camada limite. O que elas fazem é, na realidade, ter um pouquinho de inclinação para cima. Um pouquinho de inclinação para cima. Tá? E a função de corrente tem a capacidade aqui, a possibilidade de medir a vazão que está passando aqui, de um ponto até outro. Também aqui, claro, de um ponto até outro. Porque vejam lá, ó, se eu quiser saber aqui a vazão que passa, vou pegar esse aqui. Se eu quiser saber qual é a vazão que passa, que é o ρ, que é integral de zero, eu vou chamar aqui um ponto A qualquer, ó, de 0 a A integral de 0 a A de ρu de y, aqui está o meu eixo y. Se eu quiser saber a integral de 0 a A de ρu de y, eu vou ficar sabendo a massa toda que passa aqui. Agora, vejam lá, ó. Se eu fizer aquela integração, multiplicar por ρ ali, tá? Ali não está o ρ presente, vejam que o que isso aqui me dá? Que se eu integrar isso aqui, eu vou ter o φ. Se eu integrar isso aqui, naquilo lá, eu vou ter que, vai aparecer o φ lá em A menos o φ em zero. Então o φ em A menos o φ em zero
por essa expressão aqui é a integral de 0 até a de u de y. Não botei o ρ aqui agora porque aqui não tem, né? Então é só tirar aquele ρ para fora, e seria uma vazão, depois eu multiplico pelo ρ para dar a vazão mássica, né? Quer dizer, então isso aqui eu posso escrever vazão é a integral de 0 até a de u de y. Isso aqui é exatamente o que está aqui. É exatamente a diferença da função de corrente, né? Então, se eu sei a função de corrente aqui e subtraio da função de corrente aqui, eu sei a vazão que passou aqui entre esses dois pontos, né? Isso é bastante conhecido de vocês, né? Então, qual é uma particularidade importante da função de corrente? É que ela automaticamente satisfaz a equação de conservação da massa. Porque se você tiver du de x mais dv de y igual a 0, quem é u? Então, du de x é delta sobre delta x, du de x aqui, ó. E quem é u? De psi de y. De psi de y. Então, de psi de y. Mais delta sobre delta y de v. Quem é v? Menos, né? Então já ponho aqui menos. De psi de x. Então isso é a mesma coisa, né? Isso é igual a isso. Isso é igual a 0. Satisfaz automaticamente a equação de conservação da massa. A gente vai usar esse conceito de função de corrente na solução por similaridade depois. Por isso que está antes aqui agora, para a gente saber disso. Quer dizer, a função de corrente, então, ela satisfaz automaticamente a equação da conservação da massa, né? E ela te permite, né, eu posso calcular essa psi, né, para poder ter esses valores todos. Depois eu posso plotar isso e ela me dá essa visualização do escoamento, né? O que o escoamento faz, né? Se eu tiver aqui um escoamento dessa forma, né? E ela vai me dar, se eu plotar a função, ela vai me dar isso aqui, né? Vai me dar, é um dado que te ajuda a visualizar o escoamento, né? Que te ajuda a ver como é que as coisas acontecem do ponto de vista físico. Mas para isso você tem que resolver quem é essa φ, né? Mas isso, resolver quem é a φ, é um probleminha simples, né? Resolver quem é a φ. É resolver para φ. Psi, né? Resolver para psi. É pegar o delta 2 de psi, que é delta psi delta x2 mais delta psi delta y2. E agora é só olhar aqui. Quem é delta psi delta x2? Delta psi delta x2 é menos dv de x. Quem é delta psi delta y2? É du de y, né? Delta 2 de psi é isso. E isso aqui é a vorticidade, que fica do lado de cá. Isso aqui é a vorticidade. E a vorticidade todo mundo sabe o que é, né? É o que torna o fluido rotacional. Vejam só aqui o que é, ó, du de y. É u que varia com y.
Eu tenho U variando com Y. É o nosso desenho de sempre aí, a placa U variando com Y. Se eu tenho U variando com Y, esse perfil, U variando com Y, né? Isso aqui é U e aqui é Y. U variando com Y, o que U de Y faz com o escoamento? Tenta girar ele assim, né? Porque umas camadas estão com menos velocidade que a outra, tenta girar assim. Du de Y faz isso. E o dV de X, o que faz? Eu vou plotar a dV de X. Então, um perfil assim. Aqui está o V agora, para cima, né? O V variando com X. Ele faz o perfil girar esse aqui gira para cá, esse gira para cá. Vai girar para cá, né? O dV de X. Porque aqui é o V variando com X. Tenta cisalhar, né? Tenta cisalhar, fazendo assim. E lá tenta cisalhar também, mas do outro lado. Ou seja, é a vorticidade, é o que dá o rotacional que o escoamento tem. Casualmente, se você tiver no mesmo ponto um du de y que compense o dv de x, ele pode ser irrotacional naquele ponto. O escoamento pode ser todo rotacional, mas naquele ponto ele pode ser irrotacional, porque você tem se compensando isso, né? O du de y seria igual ao dv de x, daí você teria um escoamento irrotacional. Mas essa é a função de corrente que te permite determinar as vazões que atravessam, que passam entre linhas de corrente e te permite determinar, né, a visualização do escoamento também. Então, muitas vezes chama-se de pós-processamento nos livros, porque na hora de calcular o psi, aqui, eu já tenho que ter o U e o V, né? Porque para calcular o psi, eu preciso do U e preciso do V. Está aqui, ó. Delta 2 de psi é igual a du de y menos dv de x. Eu tenho que saber o U e sua derivada, tenho que saber o V e suas derivadas, para calcular o lado da equação diferencial. Essa é uma equação de Poisson. Uma equação de Poisson. Laplace igual a alguma coisa. Equação de Poisson. Isso já vem da onde? O sujeito já resolveu a camada de limite, já achou U, já achou V, achou tudo. O problema está resolvido. Não precisaria nem querer calcular a função de corrente. Mas se ele quiser calcular a função de corrente, ele pega aquele U que ele calculou, o V que ele calculou, calcula as derivadas, resolve essa equação de Poisson e vai ter um campo de φ. O φ é um φ, um psi é um psi de xy. É um campo, né? Função de x e y. Determinou esse campo de psi, ele pode visualizar, ele pode plotar, é um auxiliar ao escoamento, né? Semelhante a isso, a gente pode até ver amanhã, mas eu quero encaminhar, semelhante à função de corrente, tem a função de calor, que é o caminho. Função de corrente, você poderia dizer, é o caminho que o fluido faz. E função de calor é o caminho que o calor faz no escoamento. Então dá para você ver as linhas de calor, né, pela função de calor, e conhecer e saber como é que o calor se desloca no escoamento. Então é muito semelhante, é função de calor. Eu na realidade vou começar bem rapidinho, né? Quando estávamos trabalhando com a massa, a gente usou a equação da conservação da massa. Se eu vou fazer função da calor, é a equação da energia, que é U dt de x, eu vou botar ela assim, ó, ρu cpt menos k dt dx mais delta sobre delta y
de ρv CPT menos K dt dy, tá? Igual a zero. Veja o que fiz aqui. O lado direito da equação tem o termo difusivo, del sobre delta x de K dt dx. Trouxe ele para cá e juntei com o termo advectivo. E aqui também juntei com o termo advectivo. Vejam isso aqui comparado com a massa. O U é um vetor, uma componente de um vetor. Rho CPT menos K dt dx é uma componente parecida com U. E que vetor é esse? É o vetor fluxo de calor combinado. O de advecção e o de difusão. Então, o que foi feito para massa é só pegar o U e substituir por isso. Pegar o V e substituir por isso. Idêntico. E aí, chama-se H, essa função. Então, até que bom que ficou aqui. O dH dy, quem era o d psi dy aqui? Era a componente U da nossa equação considerada. Era aqui. Agora, quem é a nossa equação considerada? O U é isso aqui. É ρ U CPT menos K dt dx. Quem é o dH dx? É igual... É o V agora. Menos... Né? Menos... isso aqui. ρv CPT menos K dt dy. Também dá para ter um delta 2 de H, também é lógico, né? que vai ter a seguinte expressão e nós terminamos. O delta 2 de H lá era du dy. Aqui vai ficar, então, delta sobre delta y do ρ u CPT menos K dt dx. Isso aqui é o equivalente lá do du dy menos dv dx, que era a vorticidade quando aqui era o psi. Então, delta sobre delta y de ρ u CPT menos K dt dx menos delta sobre delta x, que era v, que é a componente que agora é ρv CPT menos K dt dy. De novo, isso é um pós-processamento, né? Você resolve tudo, depois que você achou a temperatura, você tem a temperatura, tem as derivadas da temperatura, tem o termo fonte dessa equação de Poisson, que a gente podia dizer assim, isso aqui é D2H igual a um F, que ali também podia ter chamado um D2 de psi igual a um G, qualquer coisa. Quem é esse F? Conhecido, porque você já resolveu o problema. Você já sabe quem é U, você já sabe quem é T, você vai saber a derivada da T, e as coisas são idênticas, estão vendo? Dá para fazer, eu não vou agora, passou o tempo, não temos mais tempo, mas dá para, em vez de... O U é um vetor, o I mais VJ, isso aqui também é um vetor, ρ CPTK I, ρv CV menos J. Dá para fazer um J genérico, um fluxo genérico aí e resolver o problema. Na função de corrente, nós trabalhamos com a equação da conservação da massa e definimos a função psi, né? E definimos, né? Criamos uma possível função psi, onde U e o V são expressos assim. Jogamos aqui na equação da conservação da massa, já vimos que dá D2 de psi dx dy menos D2 de psi dx dy, que é igual a zero, portanto, satisfaz a equação da conservação da massa naturalmente, né? Por essa definição que está aqui. Análogo a isso, nós falamos que dá para fazer a função de calor. Eu também expliquei, né, que se nós temos aqui uma parede
e temos aqui linhas de corrente, vimos que a integração, né, um psi igual a zero aqui, um certo psi aqui, o delta psi nos dá a vazão que passa entre aqui e aqui. E nós integramos aqui, vimos que isso aqui dá um delta psi, que é igual à integral do ρu. Então vejam que o que interessa para a vazão é o delta psi. Então, em geral, aqui na parede, você diz que o psi é zero. Porque o que vai interessar é que aquele psi lá será esse mais a vazão que está passando ali, né? Daquela integração que nós já fizemos, né? O psi em A, eu chamei aquele ponto de A, psi em A menos o psi em zero é a vazão. Então, se eu botar aqui, se aqui estiver passando uma determinada vazão, se eu chamar aqui psi 10, lá será 10 mais a vazão. Se eu precisar colocar aqui psi 20, aquele valor de psi vai ser 20 mais a vazão. Ou seja, a referência de psi não interessa. O que interessa é o delta do psi. Tá? Uma forma semelhante de ver isso existe para a equação da energia. Então, a equação da energia tem o termo advectivo do lado esquerdo, o termo difusivo do outro lado. E nós escrevemos a equação da energia assim: delta sobre delta x de ρu cpt menos k dt de x. Isso aqui veio lá do lado direito. Mais delta sobre delta y de ρv cpt menos k dt de y igual a zero. Daí nós falamos então que as coisas aqui são idênticas. É a componente do fluxo de calor advectivo e difusivo combinado, e aqui é componente da velocidade, né? Aqui de novo, V, e aqui essa componente. Quer dizer, o que se faz lá com a velocidade, conservação da massa, que dá as linhas de corrente, função de corrente, né? Dá para fazer aqui com a energia, por analogia, será a função de calor, e vamos poder ver as linhas de calor, que é como o calor se movimenta enquanto o fluido está escoando, né? Já escrevemos as equações, não vamos repetir, estou querendo que vocês vejam a analogia disso e mostrar apenas o que faltou, por exemplo. Eu vou pegar aqui uma parede de novo, a mesma placa nossa aqui, a mesma placa que está aqui, e vou pensar em calor saindo aqui agora, um fluxo saindo aqui, né? Esse fluxo na parede, então aqui eu tenho o mesmo escoamento, né? Com U infinito, com T infinito, essa placa aqui com temperatura T0, eu tenho o calor que está saindo dessa placa e vai ser levado embora, né? Dizendo assim, pelo escoamento. Então, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, existe uma quantidade de calor aqui que sai por aqui, né? E isso vai ser uma coisa desse tipo. O calor vai sair e vai ser transportado aqui pelo escoamento. Se você agora olhar isso aqui, como é que eu computo esse valor que está aqui, né? Nessa direção? Isso aqui é o menos K dt de y, certo? É o menos K dt de y, a lei de Fourier, aqui na parede. Isso é menos K dt de y. Então, se eu quiser saber essa quantidade de calor que passou aqui, ó, nesse pedacinho, ó, isso é a integral, né? Vou botar aqui do ponto A
até o ponto B, a integral de A até B, de menos K dt dy dx. Porque agora aqui, o meu eixo aqui é o x. Essa é a quantidade de calor, menos K dt dy, essa quantidade de calor que está saindo aqui de A até B, é menos K dt dy integrado em x, dx. Se você for olhar aqui, quer dizer, como é que era a nossa função h, como é que era a nossa, por analogia, ρCp, ρUCPT menos K dt dx, isso aqui é dH dy. E ρVCPT menos K dt dy, menos isso, é igual a, vou botar aqui o sinal, dH dx, idêntico. A componente, U, agora a componente, que seria o equivalente a U aqui, dt dy, é a componente que seria equivalente a V, h dx. Aplicando lá, de volta na nossa plaquinha, ρVCPT, ali na parede, esse V é zero. Esse V é zero, né? Esse V é zero. Menos K dt dy é o nosso fluxo, que está lá. Então eu vou pegar aqui o que sobrou aqui para aquela situação ali. Ficou que menos K dt dy é igual a menos dH dx, menos K dt dy menos dH dx. Se eu integrar isso aqui, se eu integrar isso aqui, vai dar um H, né? Vejo que é toda a semelhança, né? O dH dx, o V é zero. Então nós temos aqui esse fluxo, né? Se eu integrar isso aqui, a integral de A até B, né? De menos K dt dy dx, estou integrando isso aqui, o que isso aqui vai me dar? Estou integrando em x, vai me dar menos OH em B menos OH em A. E o que é isso aqui? É o nosso fluxo de calor. Eu vou melhorar isso aqui, o calor de A até B, o calor de A até B. Então a diferença, né? Eu vou integrar lá, é que agora o calor está aumentando, tem os seus respectivos sinais aqui, mas é a mesma coisa que antes, né? Um delta H vai me dar o fluxo de calor. Antes um delta psi me dava o fluxo de massa, né? Tudo tranquilo, né? Quer dizer, tudo. Então, não interessa também qual é a origem, qual é a referência que eu dê para. Se eu quiser chamar o H aqui de 0, de 10, de 20, de 30, o que interessa é HB menos HA, né? Que vai me dar esse fluxo de calor. Então, isso serve, como eu disse para vocês, um pós-processamento de novo, agora do problema de transferência de calor. Porque você pode agora, conhecendo o H, e o H é um H de x e y, você vai poder plotar as linhas de calor. Depois nós vamos ver exemplos desses, lá mais no fim do curso, exemplos dessas linhas de calor para diferentes problemas de convecção natural, né? E você então tem condições de mostrar, né? Não são as isotermas, depois nós vamos comentar mais sobre isso.
As isotermas, elas são, K grade de T. É o fluxo difusivo que é perpendicular às isotermas. Porque o fluxo, é a lei de Fourier. O fluxo difusivo, que é menos K grade de T. Então, se você desenhar as isotermas, normal a elas você tem o fluxo difusivo. Mas aqui, o fluxo é combinado, advecção e difusão. Neste caso particular, eu fiz essa conta do H aqui na parede. Só para mostrar para vocês que a integral de A até B, o H, que é o delta H, exatamente nos dá o fluxo, né? Porque sem saber tudo isso aqui, a gente fez isso aqui, viu que isso aqui é o fluxo. Depois viu que o delta H é exatamente isso, é o fluxo, né? Então, você tem condições de saber o caminho do fluxo, mas isso não são as isotermas, né? Não tem fluxo perpendicular. Quando eu desenhar as isotermas, o que é perpendicular às isotermas é o fluxo difusivo, que é o menos K grade de T. Esse sim, normal às isotermas. Mas o que a gente vê calculando esse H é isso aqui que eu desenhei. O calor que saiu aqui, o que ele fez? Fez isso. Se eu aumentasse a velocidade aqui, qual seria um outro desenho para o aumento de velocidade? Para o aumento da velocidade, qual seria um outro desenho? Aqui, por exemplo, agora, eu vou em cima dessas mesmas linhas eu vou desenhar. Se eu aumentar a velocidade aqui, o que acontece com essas duas linhas aqui? Descem, né? Elas vão mais para perto da parede. Quer dizer, é o calor que vai fazer isso aqui, por exemplo. E mais para perto da parede, quanto maior for essa velocidade, porque aqui a gente raciocina, né? Pode pensar, né? Pode ver um fluxo saindo aqui e o escoamento já levando ele embora, né? Já sem permitir que ele vá mais lá por difusão, depois, né? Então isso é para complementar o que faltava de ontem sobre o H. Quer dizer, é uma função que ela é calculada depois que tudo foi resolvido, porque você só tem condições de achar o H, e essa equação nós já colocamos, depois que eu ficasse conhecendo o U, o T, o V. Depois do problema resolvido, eu vou calcular o H, se eu quiser fazer uma visualização, se eu quiser ter essa digamos assim, esse auxílio da visualização para ver como é que é o fluxo de calor, né? Então, essa é a função, e talvez eu até coloque aqui, que vocês vejam que nós fizemos aqui para o fluxo de massa, né, que é velocidades U e V, para o calor, nós poderia fazer uma genérica, dizer que você tem um vetor F, isso aqui pode ser a velocidade, pode ser o fluxo de calor. Eu vou só fazer um vetor F que tem componentes Fy, Fxi mais Fyj. No caso da velocidade, esse Fx é o U, esse Fy é o V. No caso da transferência de calor que acabamos de ver, esse Fx é ρU CPT menos K dt de x. Esse Fy é ρV CPT menos K dt de y. E agora seria fazer as mesmas coisas, né? Definir a Fx seria para nós aqui um delta, eu vou botar psi de novo, delta y, e o nosso Fy é menos d psi dx. Tá? E aí eu vou ter que o nosso delta 2 de psi, com o mesmo procedimento, é o delta da Fx sobre dy menos o delta da Fy sobre dx. Se for conservação da massa,
de U de Y menos dV de X. Isso dá vorticidade. Tá? E aí nós teríamos uma equação geral aqui para você. F é um vetor qualquer. Dá para definir uma grandeza, seja qual for o vetor que você tiver. Tá? Então é apenas uma possibilidade de enriquecer os resultados que você tem para mostrar isso, né? No relatório, no artigo, no paper, olhar também como é que são as linhas, como é que o calor como é que ele caminha, né? Como é que ele se desloca aí no escoamento.